Olá, bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 1º de maio de 2014, Dia do Trabalhador. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O Centro de Educação Infantil José Dickmann, no bairro Passo Manso, recebeu uma moção de louvor pelos 30 anos de atividade. O vereador Aldemar Becker, do Partido Popular Socialista, foi quem entregou a homenagem. O CI fica na Rua Bahia e foi fundado por um clube de mães em 1974. Na época, haviam 25 crianças e hoje a creche atende 200 crianças. A entrega da moção aconteceu na última sexta-feira e contou com a apresentação para homenagear pais, alunos e professores. De autoria do vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade, a indicação que solicita providência junto ao CETERB, no sentido de ampliar o horário de ônibus na linha 155, no bairro Badenford. Segundo o vereador, o objetivo é atender alunos e funcionários do Instituto Federal Catarinense que hoje precisam atravessar a BR-470 para ter acesso ao transporte público. E o vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nats, solicitou a colocação de placa de sinalização de redução de velocidade e placa indicando escola na rua João Schutz, no bairro Garcia. De acordo com o vereador, a indicação atende pedidos de moradores na região. E o vereador do PSDB, Ian Mantle, solicitou a recuperação da boca de lobo na rua Engenho, no bairro Fortaleza. O parlamentar também solicitou à Prefeitura a recuperação do calçamento na rua Hugo Lote Júnior, também no bairro Fortaleza. O vereador tucano, Ian Mantle, está pedindo mais segurança pública. O parlamentar requeriu ao 10º Batalhão de Polícia Militar que realize ronda na rua 5 de Outubro, no bairro Salto do Norte, e na rua Franz Folles, no bairro Itopava Central. E o vereador Marcos da Rosa, do Democratas, solicitou ao DEINFRA que faça conserto na pavimentação asfáltica da rua Doutor Pedro Zimmermann, próximo ao número 285, no bairro Itopava Norte. E o vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, requeriu respostas sobre quando será resolvido o problema da falta de sala no SF Nair Neves Pereira, no bairro Passo Manso. O parlamentar quer saber também quando será resolvido o problema de falta de técnico de enfermagem no SF Arão Rebelo. Adriano deseja saber ainda quando será feita uma reforma geral neste SF. De acordo com o parlamentar, além da equipe do SF estar incompleta, a unidade de saúde está com diversos problemas, como goteiras e infiltrações. E foi aprovado o projeto de lei na Casa Legislativa e aguarda a sanção do prefeito Napoleão Bernardes o projeto de lei de autoria do vereador do PSDB, Ian Mantle, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados nas ruas de Blumenau. A lei disciplina o uso das vias públicas por veículos de tração automotora, elétrica, animal, propulsão humana, reboque ou semi-reboque, em condições de visível estado de abandono, apresentando características que possam considerá-lo como abandono e, portanto, sujeito à remoção. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. E no Dia do Trabalhador, o presidente da Casa, Vanderlei de Oliveira, lembrou da história de luta e recentes conquistas dos trabalhadores brasileiros. Para aprofundar mais sobre este assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador, presidente, obrigado pela entrevista. É sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara. Legal, a satisfação é minha e espero que a gente possa fazer uma boa conversa nesse dia muito especial. Presidente, o Dia do Trabalhador é um dia de lembrar a história e também conquistas dessa classe, né? Na verdade é isto. E permitam-me dizer que nesse dia muito especial, eu creio que na condição de chefe do Poder Legislativo da cidade de Blumenau, nós temos que dar o exemplo pela nossa casa. E nesta condição,
Neste período em que estou respondendo pelo Poder Legislativo, eu tenho procurado trabalhar e tratar todos com um nível de igualdade. Pode ser o nosso companheiro vereador, o diretor, ou o trabalhador mais humilde, naturalmente, o pessoal que cuida da limpeza. Eu tenho tentado trabalhar dentro da lógica mais natural, no tratamento igual, até porque somos todos seres humanos e aqui, embora cada um ocupe um papel importante nesta roda que precisa girar, no entanto, nós, enquanto seres humanos, precisamos dar este tratamento igual. E digo isto, Jean, porque, embora a humanidade naturalmente tenha reconhecido como o Dia do Trabalhador, tenha usado algumas referências, tenha usado a luta e as disputas feitas, a luta feita pelos trabalhadores em 1886 em Chicago, pode também usar 1920, quando a Rússia designa o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, pode usar o Brasil, quando em 24, ou então o presidente Arthur Bernardes designou o dia 1º de maio como dia a ser comemorado, a ser registrado no Dia do Trabalhador. Eu procuro fazer esta referência, e sempre que tenho possibilidade tenho feito essa referência, porque, na verdade, o Dia do Trabalhador, ele nasceu na passagem da Idade Média, quando os homens passaram a acumular, e quando, ao acumularem, eles passaram a usar a força de trabalho. A partir daquele momento, todo dia é dia do trabalhador, todo dia é dia da trabalhadora, e desta forma eu penso que nós temos que tratar essas questões com muita responsabilidade e pensar no sempre mais. E voltando para o Brasil, trabalhando dentro do Brasil, eu penso que o dia 1º de maio deste ano de 2014 é um dia para a festa, para alguns é verdade, muitos já assimilaram a cultura da festa, no entanto é um dia de nós fazermos uma leitura do passado, e fazendo esta leitura do passado, nos colocarmos na realidade do momento e pensarmos no futuro, inclusive nas lutas, nas organizações e nas nossas necessidades de futuro. Presidente, até nós falamos isso porque o senhor vem, né, do chão de fábrica, da luta junto aos sindicatos, e eram tempos difíceis naquela época, eram outros tempos, não é? É verdade. Minha prática no trabalho com carteira assinada começou basicamente antes dos 14 anos, trabalhando em serraria, trabalhando em fornos de carvão, trabalhando na indústria madeireira por muitos anos, trabalhando em Blumenau, depois de passar pelo Exército, trabalhando no chão de fábrica, trabalhando na indústria têxtil, no 1º turno, 2º turno, 3º turno, turno geral, fazendo a faculdade naquele período, militando no movimento sindical, sendo delegado de base do movimento sindical, depois na condição de advogado, sendo advogado de trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente acaba assimilando esta cultura, acaba assimilando esta importância, ou tentando compreender e compreendendo esta importância de que tem os trabalhadores para o nosso Brasil, em todos os níveis. Não é aquele trabalhador só que é o trabalhador braçal. Hoje a humanidade avançou, o trabalhador intelectual, aquele que coloca o seu conhecimento à disposição da humanidade e faz esse trabalho, dando esta contribuição para que a roda da humanidade, na lógica do avanço tecnológico, continue trabalhando. Então, são todas peças importantes. No momento que faltar uma dessas peças, esta sociedade hoje colocada, com as necessidades colocadas, ela acaba sendo prejudicada. Por isso, nós temos que reconhecer a importância de todos aqueles, todos e todas que contribuem para este momento. Todos aqueles que se dispõem a trabalhar, independente do nível, independente da condição, nós temos que reconhecer os avanços que nós obtivemos e reconhecer o esforço de cada um e de cada uma. Por isso, a vocês que estão aqui na sala e que representam um pouco dos servidores da casa aqui, eu quero fazer, em meu nome, em nome do conjunto dos 15 vereadores, o nosso agradecimento por vocês nos permitirem fazer com que a roda do Poder Legislativo na cidade de Blumenau tenha rodado com tranquilidade nesses últimos períodos também. Num passado muito recente, mas a Câmara de Vereadores sediou uma audiência pública, até sediado por senhor, em comemoração à consolidação das leis trabalhistas e a CLT. E a CLT, ela garantiu muitos direitos para os trabalhadores, não é, vereador? Na verdade, é isto. A CLT, ela veio trabalhando, veio consolidando. A CLT no Brasil, na verdade, ela é basicamente uma cópia da Carta de Lavoro, que era prática na Itália. O Brasil copiou um pouco disso, ou copiou muito disso, mas copiou trazido pela força e pela organização dos trabalhadores que buscavam mais direitos, buscavam ampliar, sair dos seus pequenos espaços, sair dos seus pequenos institutos, e nós obtivemos alguns avanços nesse período. E lembro-me muito bem que o meu avô, por exemplo, isso vale para os avós e as avós de todo mundo aqui, a grande maioria deles, por exemplo, não tinha aposentadoria. Nossos pais já adquiriram o direito a ter um seguro a partir de um determinado tempo de contribuição. Nós já adquirimos esses direitos e nós sempre vamos trabalhar na lógica de buscarmos ampliar um pouco mais, porque nós tomamos conhecimento da importância
da nossa força de trabalho, da importância da nossa vida, tomamos conhecimento de como a mais-valia tem sido trabalhada no mundo e por isso é importante que a gente faça essas avaliações neste dia 1º de maio, mas que façamos todos os dias e que façamos também na nossa prática no dia a dia. O senhor destacou na última sessão ordinária que o Brasil vem mudando um pouco a lógica de trabalhar a economia, que é a lógica do fortalecimento do mercado interno. Até estava brincando esse dia, mas não há muito pouco tempo atrás, a gente até estranha ver na porta de casa um carro anunciando emprego, né? Um carro de som anunciando emprego. E hoje é uma realidade. E a gente nota que houve mudança na estrutura do mercado interno, não é, presidente? É uma realidade que vai mudando a cada tempo, viu, Jean? Vai mudando a cada tempo. Por exemplo, nós temos que lembrar, num período não muito longe, há um século atrás, os trabalhadores brasileiros que eram levados de todos os espaços do Brasil, por exemplo, para construir a rodovia Madeira-Mamoré, muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores morreram. Ao trabalhar na construção da estrada de ferro em Santa Catarina, aqui no oeste de Santa Catarina, no Planalto Serrano, muitos trabalhadores morreram na própria obra e muita gente foi prejudicada no entorno, e inclusive uma revolução aconteceu aqui. Então, as mudanças que vão acontecendo, e nós, no período recente, tivemos umas mudanças substanciais. Antigamente, nós passávamos, isso doía-nos muito, nós passávamos na porta de fábrica. Não há vagas. Outras mais duras diziam, não há vagas, não insista. Agora nós temos a felicidade para nós e talvez a dificuldade para outros, em que nós passamos na porta de fábrica, assim, busca-se, contrata-se urgentemente, precisa-se urgentemente. Esta mudança no Brasil, por conta do fortalecimento do mercado interno, por conta das ações governamentais que fortaleceram muito o mercado interno brasileiro, para nós tem sido importantíssimos, inclusive para a negociação, para as negociações nas datas bases por parte de praticamente todos os sindicatos, onde hoje eles têm a liberdade, a garantia e a segurança de que o INPC já não se discute mais, agora se busca ganhos reais. Anteriormente nós fazíamos lutas, fazíamos greves, fazíamos movimentos para tentar chegar ao INPC. Hoje essa situação está consolidada e hoje os trabalhadores brasileiros podem lutar por ganhos reais acima da inflação, coisa que há cerca de uma década atrás era quase que inimaginável para nós brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras. Presidente, até vamos comparar aqui um pouquinho, porque países desenvolvimentistas, já com capital mais elevado, que é exemplo da Espanha, nós temos hoje aí 26% de desemprego. O Brasil atinge hoje a menor taxa histórica de desemprego, se eu não me engano 5,2%, se eu me corrija se eu estiver enganado, mas é uma taxa que merece reflexão e até comemoração, né? É verdade. Primeiro, dizer que nós lamentamos que aqueles países que mais tomaram de nós hoje estejam com dificuldades. Portugal, com taxa de desemprego na casa dos 15%, a Espanha na casa dos 25%, o próprio todo-poderoso Estados Unidos com a taxa de desemprego estagnada na casa dos 7 e pouco por cento, e o Brasil, nesse momento, oscilando entre 5,3%, um dos menores patamares. Então, lamentar pelos outros e nos elogiar e elogiar o povo brasileiro que teve a sapiência e a capacidade de colocar o Brasil nesses patamares, enquanto o resto do mundo, infelizmente o resto do mundo praticamente todo sofrendo. Claro, tem alguns outros países que pelas suas particularidades também melhores do que nós, mas o Brasil, em considerando que nós chegamos a viver um período longo em que a taxa de desemprego era de 12%, em média, o Brasil hoje trabalha na taxa de desemprego na lógica dos 5%, talvez daqui um pouco até menor, visto que hoje o Brasil acaba e o sistema empresarial brasileiro está feliz da vida com a importação dos trabalhadores haitianos, porque hoje há uma falta de trabalho. No entanto, esta falta de trabalho, ela gradativamente está sendo suprida, porque milhões e milhões de brasileiros que até uma década atrás não tinham esse direito, hoje começam a ter direito, hoje começam a ter uma qualificação, tendo em vista que, por exemplo, só o Pronatec no Brasil colocou e está disponibilizando a qualificação, preparação técnica para mais de 6 milhões de trabalhadores brasileiros. Isso significa que quase 1,5 vezes a população de Santa Catarina hoje está fazendo um curso de qualificação, um curso de preparação na área técnica para suprir esse mercado, para suprir esta demanda e, inclusive, isto nos dá a segurança de que, com certeza, as condições salariais, a massa salarial vai crescer um pouco mais e o sistema empresarial acaba tendo que nos dar alguns direitos, coisas que nós não acompanhávamos anteriormente, estamos acompanhando. Eu, por exemplo, que comecei a trabalhando
10 horas e meia por dia, trabalhando 48 horas, no mínimo 48 horas semanais. Hoje eu vejo com felicidade a luta do trabalhador brasileiro para reduzir de 44 para 40, muitas categorias com 36, muitas categorias com 30 horas semanais. E que isto tudo sirva de avanço para nós e que sirva um pouco mais de tranquilidade para nós, para que nós possamos, como a grande maioria dos brasileiros, ou uma parcela do povo brasileiro, para que nós possamos viver um pouco mais, para que nós tenhamos mais tempo para estudar, para que nós tenhamos mais tempo para o lazer, tenhamos mais tempo para a família. Por isso, esses avanços que nós obtivemos, eles precisam reverter em benefício à coletividade. E esse benefício à coletividade vai resultar, e está resultando, das ações coletivas que estão sendo feitas por todos os trabalhadores brasileiros, numa luta, numa disputa. Ainda existe uma disputa entre capital e trabalho, mas nessa disputa entre capital e trabalho, pelo menos nós avançamos para um estado de bem-estar social. Ainda precisamos avançar mais muito, mas se chegarmos ao estado de bem-estar social na próxima década, já teríamos avançado muito naquilo que nós lutamos hoje, que esperamos ter uma sociedade que socialmente seja justa e seja uma sociedade igualitária, no tratamento igual a todos nós. Estamos vendo as coisas andarem, mas ainda precisamos mais. Por isso é importante que neste 1º de maio a gente possa fazer esta reflexão. Nesse sentido, a reflexão, essa nova classe média que foi criada, 42 milhões que entrou agora, 36 que saíram da miserabilidade extrema, e também no sentido já da qualificação profissional, de novas bolsas de estudo e a qualificação Ciência Sem Fronteira, enfim, tem garantido, na visão do senhor, uma maior competitividade até pelos países externos, o que vem também trazendo mais novas vagas de emprego, na opinião do senhor, vereador? Olha, eu penso que todos esses avanços que aconteceram no Brasil, eles têm servido de exemplo para muitos países do mundo, para muitos seres humanos do mundo, porque fazer política é trabalhar na lógica de fazer o bem para a coletividade e buscar as respostas para as demandas reprimidas dos seres humanos, daquelas necessidades básicas e elementares para a nossa vivência tranquila. Então, eu penso que nesses avanços, todas essas contribuições, todos os avanços tecnológicos, todos os avanços na área da educação, todos os avanços na área da cultura, todos os avanços na área da tecnologia, eles precisam resultar em ganhos para todos. Por isso, a importância de o Brasil ser um exemplo para muitos países do mundo e que esses exemplos possam ser copiados, trabalhados e melhorados. Hoje, nós brasileiros temos orgulho de saber, ao tomar conhecimento, que o Brasil é um país referência para o mundo, é um país referência para a humanidade, concluindo que nós saímos de uma condição de um país invisível no mundo para um país referência no mundo, um país referência para homens e mulheres do mundo. É bem verdade que nós temos alguns países atrasadíssimos, muito atrasados, no que diz respeito às condições de vida no dia de hoje. Na verdade, esses países continuam atrasados porque a exploração do homem pelo homem, o homem continua sendo lobo do homem, como foi ao longo da história, e nós precisamos fazer essas correções porque dói para todos os trabalhadores, a barriga ronca para todos. O perigo do emprego é difícil para todos, especialmente para aqueles e aquelas que viveram e vivem a cultura do trabalho, como é o caso da cultura brasileira. Tem espaços e tem locais em que não se tem a cultura do trabalho, a cultura do bater o cartão, tem esses espaços que a gente até compreende e respeita. No entanto, a maioria da humanidade hoje vive e coloca a sua força de trabalho à disposição da sociedade. Então, para esses e por esses é que é a nossa luta. E aqueles que ainda não conheceram esta realidade, nós precisamos dialogar e convencê-los a nos compreender, como também a nós compreender aqueles e aquelas que vivem hoje ainda e que não se entregam para a exploração do homem pelo homem, porque nós ainda temos algumas culturas em que as pessoas têm a avaliação de que tudo bem, não precisamos uns explorar os outros. No entanto, são pequenos espaços da cultura na humanidade que assim ainda vivem. A grande maioria culturalmente vive do trabalho. Vereador, presidente da Câmara, Wanderley de Oliveira, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para poder falar sobre o seu trabalho interno e externo e também da vida parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Muito bem, à disposição. A gente espera poder voltar a compreender este momento e desejamos que neste dia 1º de maio, todos e todas que acompanham, que vão nos acompanhar aqui, que este recado, que este diálogo aqui encontre você com tranquilidade, encontre você e sua família e os seus em paz, encontre todos com muita saúde. Esse é o nosso desejo e esperamos poder sempre encontrá-los presencialmente ou virtualmente, mas pelo menos poder encontrá-los nesse espírito de um mundo melhor para todos e para todas.
E a Guarda de Trânsito começa a usar a partir de hoje um equipamento que faz a leitura de placa do veículo. A intenção é fazer uma espécie de filtro e só parar na blitz motoristas que estão realmente com irregularidades. Até o final da semana, o equipamento vai estar em teste para treinamento dos agentes. Depois começa a operar. O equipamento é locado pelo CETEB ao custo de R$ 49 mil por ano. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais ao 12h30 a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Parlamentar reivindica mais investimentos na iluminação pública aqui no bairro Velha Grande. Estudantes de escola na Itopavazinha terão quadra coberta para a prática esportiva. Revogação do Estatuto do Desarmamento foi tema de debate na Câmara de Vereadores. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.